No vídeo de hoje falaremos sobre lagartas desfolhadoras. O que sabemos sobre estes insetos na cultura do mogno africano aqui no Brasil? A apresentação de hoje será pautada no artigo científico publicado na Pesquisa Florestal Brasileira. Este artigo relata a ocorrência de duas espécies de lagartas desfolhadoras na cultura do mogno africano aqui no Brasil. O mogno africano, como o próprio nome já diz, é uma planta exótica de origem africana. Temos vários exemplos de espécies exóticas que têm sido plantadas aqui no Brasil. Toda planta exótica, onde é plantada no local onde ela não ocorre de forma natural, encontra desafios. Dentre esses desafios estão condições climáticas, manejo e fertilidade do solo e até mesmo a ocorrência de doenças e insetos pragas. Insetos nativos podem se tornar pragas dessas novas plantas hospedeiras. Por isso, a necessidade de se compreender as interações entre estes insetos e essas plantas em sistemas florestais. Quando eu falo de plantas exóticas, principalmente espécies florestais, eu gosto sempre de fazer um paralelo com o eucalipto. O eucalipto também é uma árvore exótica que foi introduzida no Brasil há bem mais tempo que o mogno africano. Frequentemente, o eucalipto é atacado por várias lagartas desfolhadoras e a maioria desses insetos são nativos aqui do Brasil. Já o mogno africano, se nós compararmos com o eucalipto, é praticamente uma espécie florestal recente. Os primeiros 20 anos dessa cultura aqui no país, pouco se sabia sobre insetos praga. Atualmente, este cenário vem mudando. Há um grande relato de insetos associados à cultura do mogno africano aqui no Brasil. Os principais grupos de insetos relatados são formigas cortadeiras, brocas, besouros broqueadores de madeira e a Hypsipyla grandela, a broca do ponteiro ou broca das meliáceas. Para quem ainda não viu, eu já fiz um vídeo explicando sobre a broca do ponteiro e Hypsipyla grandela atacando o mogno africano. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Voltando para as lagartas desfolhadoras. Até então, não se tinha ocorrência desses insetos atacando o mogno africano aqui no Brasil. Este trabalho, este artigo científico, traz a ocorrência de duas espécies de Lepidoptera, lagartas desfolhadoras, atacando diferentes espécies de mogno africano. Essas duas espécies são Glena bipennaria, um Lepidoptera da família Geometridae. Este inseto é praga comum em plantios de eucalipto aqui no Brasil. É um inseto nativo nosso, com ampla distribuição na América do Sul. Frequentemente, há necessidade de medidas de controle contra este inseto em plantios de eucalipto. Embora tenha poucos estudos deste inseto em outras espécies de plantas, principalmente o que se sabe deste inseto é devido à ocorrência dele em plantio de eucalipto, sabemos que ele é capaz de atacar outras espécies de plantas hospedeiras, como pinos, por exemplo. A segunda espécie relatada neste trabalho foi Apateloides pandara, um Lepidoptera da família Apatelodidae. Este inseto, ele também é nativo e ele é amplamente distribuído tanto na América do Sul quanto na América Central. Diferentemente de Glena, este inseto ele também ataca o eucalipto, mas a sua ocorrência não é tão frequente quanto Glena. Se não se sabe muito sobre Glena, Apateloides menos ainda. O que se tem na literatura são registros de ocorrência destes insetos se alimentando de algumas plantas nativas. Esses dois insetos são Lepidoptera, ou seja, são da ordem das borboletas e mariposas. São holometábulos, isso significa que eles se desenvolvem a partir de ovo, larva, pupa ou adulto. É a fase jovem, a larva, que ocasiona o dano nas culturas florestais, pelo fato das lagartas se alimentarem de folhas. Outra informação interessante que eu irei abordar mais à frente com detalhes é que a pupa deste inseto ela é encontrada no solo. Neste estudo, ambos os insetos foram encontrados nas fases de lagarta, pupa e adulto. Pelo fato dos ovos serem pequenos e estarem nas cascas das árvores, isso poderia dificultar estar visualizando eles em campo. Entretanto, as outras fases eu encontrei no campo. O produtor, ele chegou até nós
meados de março de 2022, relatando o problema de desfolha em plantios de mogno africano. Esta fazenda fica localizada em Minas Gerais. Lá eles possuem uma área bem extensa de plantios de mogno africano nas espécies Caia grandifoliola e Caia senegalensis. Entretanto, não foi a área toda que estava com problema de lagartas desfolhadoras. Apenas alguns talhões, cerca de 200 hectares plantados com Caia grandifoliola, de diferentes idades. Havia talhões plantados em 2011, 2013 e 2018. Já a Caia senegalensis, cerca de 134 hectares plantados em 2018 e 2020. Esses talhões apresentavam uma intensa desfolha. Entretanto, o responsável pela fazenda não conseguiu determinar qual era o inseto que estava ocasionando essa desfolha. Devido a isso, eu fui até a propriedade e, como a gente não sabia nada sobre desfolha em plantios de mogno africano, eu tentei investigar e descobrir do que se tratava. Então, eu fiz vistorias, inspeções visuais, tanto no mogno africano, tanto na área circundante, que era fragmentos de vegetação nativa, e também havia um quebra-vento com eucalipto. Para tentar quantificar os danos ocasionados pelo inseto, a gente separou em níveis de desfolha. Esses níveis, então, foram 0% quando não havia nenhum sinal de desfolha, baixo, quando a desfolha ela era menos que 10%, médio, quando a desfolha era de 11% a 50%, e alto quando a desfolha era maior que 50%. Além disso, como eu mencionei anteriormente, a gente sabe que algumas espécies, elas empupam no solo. Foi feita a amostragem também do solo próximo às árvores que estavam mais desfolhadas, a fim de se encontrar pupas, lagartas, adultos, para podermos determinar qual era a espécie que estava atacando o mogno africano. Nós então conseguimos encontrar duas espécies. A primeira, Glena bipennaria. Esta foi a principal espécie desfolhadora encontrada nos talhões. Eu encontrei este inseto tanto em forma de uma lagarta, pulpa e adulto. Eu vi a lagarta se alimentando tanto da espécie Caia grandifoliola quanto Caia senegalensis. A espécie de mogno africana mais atacado foi Caia senegalensis, sendo que o talhão, com 4 anos de idade, plantado em 2018, mais da metade das árvores que estavam com níveis de desfolhas entre médio e alto. Outro ponto interessante, que até serve de alerta para os produtores, é a direção do ataque ocasionado por este inseto. No mogno africano, a lagarta de Glena, ela se alimenta da parte superior da árvore, então o ataque ele começa de cima para baixo, enquanto que nas árvores de eucalipto, que serviam de quebra-vento, foi a direção contrária. Essas lagartas elas se alimentavam de baixo para cima. Outro ponto interessante neste local de estudo que nós observamos foi que ocorreu um efeito spillover. Significa que o inseto, ele provavelmente começou a se alimentar do eucalipto. Com o aumento da população deste inseto no local, o inseto começou a migrar para os talhões de mogno africano. Então, principalmente nos locais onde havia o quebra-vento, a gente percebeu que as árvores de Caia grandifoliola, elas estavam mais atacadas quanto mais próximas do eucalipto. E à medida que se adentrava no talhão, este nível de desfolha ia diminuindo. Então, para você, produtor, técnico, poder detectar este tipo de ataque no seu talhão, no seu plantio, o principal sintoma de um inseto desfolhador é a desfolha. Como eu já mencionei, a direção da desfolha, do ataque do inseto, então em mogno africano ocorre de cima para baixo, mas também tem outras coisas interessantes que vocês podem estar observando e detectando a presença de lagartas desfolhadoras no seu plantio. Além da desfolha, outro indício que o inseto ele está ocorrendo no seu plantio é a presença da lagarta. Glena tem um hábito bem interessante. Pelo fato deste inseto ter pernas trácicas quanto abdominais, essa espécie ela caminha medindo o palmo. A da gente chama de lagarta mede palma, como observado neste vídeo. Outro fato interessante é que é possível observar estas lagartas penduradas em fios de seda.
Outro ponto que pode ser observado no campo são as fezes da lagarta no solo. Os talhões mais infestados, era possível até mesmo ouvir o barulho dessas fezes caindo no chão, que se assemelhava a pingos de chuva. O comportamento do inseto que foi observado neste estudo é que as pulpas de glena, elas ficavam numa profundidade de até 3 centímetros. Foi amostrado em volta do tronco das árvores mais atacadas, cerca aí de 50 a 60 centímetros de raio, né, a partir do tronco, sendo que a maior parte das pulpas encontradas, elas estavam concentradas próximas a 15 centímetros do tronco. A segunda espécie encontrada, só que menos abundante, foi então a Patelodes pandari. Essa espécie ela foi bem menos encontrada em relação à Glena bipennária e a sua ocorrência foi restrita ao talhão de Caia senegalensis. A fase predominante do inseto neste estudo foi pulpa, foi encontrada apenas um adulto, só que encontramos várias pulpas e lagartas. A diferença da pulpa deste inseto, de Patelodes, para a Glena, é que a pulpa ela é um pouco maior e de coloração preta, enquanto que Glena, a coloração é marrom. Provavelmente, pelo fato dessa pulpa ser maior, ela foi mais encontrada aí cerca de 5 centímetros de profundidade. E também, essas pulpas estavam concentradas mais próximo ao tronco. Outro fato interessante é que foi encontrado neste estudo duas morfologias de lagartas. Que é isso? Nós encontramos duas formas diferentes de lagartas. Lagartas de coloração dourada, igual essa na foto, e lagartas acinzentadas. Quando eu cheguei nessa fazenda, a gente não sabia nada sobre qual era o inseto praga que estava atacando a cultura. Depois de feito todo esse procedimento de vistoria, conseguido então lá mesmo no local determinar qual que era o inseto praga em questão, determinar quais talhões estavam mais atacados, aí sim foi possível recomendar uma metodologia de controle. Neste estudo, então, foi adotado um método de controle químico. Foi feito duas aplicações, uma aplicação aérea com um inseticida. O foco deste inseticida era atingir as lagartas que estavam nas copas das árvores. A aplicação aérea ela foi feita em todos os talhões com ataques severos. Os talhões mais infestados que tinham ocorrência da lagarta, foi feita a aplicação em área total. Além da aplicação em área total de alguns talhões, outros talhões que faziam fronteira com essas áreas mais infestadas também recebeu o produto, mas não em área total e apenas numa faixa que fazia bordadura com essas áreas mais atacadas. Isso foi uma medida preventiva, porque nós detectamos algumas árvores de espolha. Além disso, também no solo desses talhões vizinhos que faziam fronteira, foi encontrado pulpa. Depois de alguns dias, foi feita uma segunda aplicação. Essa foi uma aplicação terrestre, visando atingir os adultos que emergiram das pulpas. Foi encontrado muitas pulpas no solo. A aplicação via aérea não ia controlar essas pulpas. Então, nós esperamos alguns dias para que ocorresse a emergência do adulto e foi feita a aplicação terrestre até 2 metros de altura do tronco para controlar o adulto e possíveis lagartas também que não foram atingidas na primeira aplicação. Uma coisa que eu não mencionei é que os adultos, principalmente de gleno, que se sabe na literatura e o que foi observado em campo, é que durante o dia eles ficam em repouso nos troncos das árvores. Então essa aplicação terrestre teve como objetivo atingir esses insetos. Aqui, o controle biológico natural não foi a liberação de nenhum inseto parasitoide, predador. Nós observamos em campo controle biológico natural, ou seja, tem insetos que naturalmente parasitam essas lagartas. Então, ocorreu o controle biológico natural, entretanto, foi insuficiente para fazer o controle deste inseto. Neste estudo, nós encontramos 2 espécies de mosca, sendo que a larva dessas moscas são parasitas nas lagartas do inseto praga. A imagem é possível perceber visualmente a diferença de tamanho entre a pulpa de Apatelodes e a pulpa de Glena. Para informações mais detalhadas sobre a ocorrência desses insetos em plantios de mogno africano, eu sugiro que vocês estejam lendo o artigo. Eu também vou deixar o link do artigo e acesso aberto para todos os leitores. Então, quem quiser estar lendo, vou deixar o link na descrição do vídeo.
artigo ele está em inglês e, embora nós tenhamos tentado descrever com o máximo de detalhes possível os sintomas do ataque, a ocorrência, biologia, comportamento dos insetos, isso é meio difícil porque a gente tem um limite de imagens, não podemos colocar vídeos. Então, o meu intuito com essa apresentação aqui é mostrar de forma detalhada, resumida, como ocorre o ataque desses insetos em plantio de mogno, quais são os sintomas, para que você, produtor, técnico, pesquisador, possa então detectar a ocorrência desse inseto em seus plantios e tomar alguma medida cabível de controle. Espero que com essa apresentação, com esse resumo, eu possa ajudá-los de alguma forma. Deixo aqui o meu contato. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm algum problema ou já tiveram algum problema com lagartas esfoliadoras nos plantios de mogno africano de vocês, podem estar entrando em contato comigo, tanto pelo meu e-mail quanto pelas redes sociais. Caia em Focos está tanto no Instagram, quanto também agora aqui no YouTube.